Resumão da 7ª rodada da Champions, e dessa vez a gente teve brasileiros brilhando muito, jogador bola de ouro sendo expulso, técnico lendário se complicando e mais. E a gente começa com o Real Madrid, que depois de viver a sua mini crise de meio de temporada, retornou à Champions sem o Xabi Alonso e com o Arbeloa no comando técnico, além do Ancelotti na arquibancada cantando Rala Madrid. Mas se o comando técnico mudou, o artilheiro permaneceu o mesmo, porque o Mbappé abre o placar e depois ele mesmo faz o doblete logo em sequência, só colocando pra dentro. E já pode puxar artilharia, porque o homem chegou a 11 gols e eu tô achando assim que ninguém vai conseguir alcançar ele, tá? Ele vai ser o artilheiro dessa Champions. E cara, muitas vezes um técnico novo chega e aí o time resolve jogar bola. Mas além disso, o Real Madrid foi muito vaiado pela La Liga num jogo contra o Levante. E os jogadores precisavam dar uma resposta e foi exatamente o que eles fizeram. O Real aplicou uma goleada absurda com um gol do Mastantuono em mais uma assistência do Vini. O Vini também forçou um gol contra do Kehrer. E ele mesmo queria o dele e conseguiu num baita golaço, onde saiu driblando, ninguém parou e ele meteu no ângulo. O Ceballos vacila demais e o Teze deixa o gol de honra, mas o Bellingham faz o 6 a 1. Comemorou ali dando uma resposta para alguns rumores sobre ele e mostrou que o Real Madrid acordou e que o Real versão Champions, mesmo quando tá passando por esse tipo de crise aí, não dá pra duvidar não, rapaziada. E ó, partida impecável do Vini, hein? Um gol, 2 assistências e ainda forçou um gol contra, tá? Pra mim foi o craque dessa rodada. E se o Mbappé metendo gol pelo Real não é surpresa pra ninguém, quando chega num jogo do Napoli tu já espera que ele vai aparecer, né? Pois é, os caras foram visitar o Copenhagen e adivinha quem que abriu o placar? O monstro McTominay de cabeça, do jeito que ele é viciado em marcar. 1 a 0 e ainda ganharam uma forcinha porque o Copenhagen teve jogador expulso. E aí tu pensa que o time do Antônio Conte vai patrolar, mas no final das contas as coisas azedaram, porque o Buongiorno não tava tendo um bom dia, fez um pênalti besta e o Larsson empatou no rebote depois de ter o seu pênalti defendido. O Napoli foi pra fora da zona de playoffs e tá correndo risco de eliminação na Champions direto, tá? E falando em jogo com expulsão, o Manchester City foi enfrentar o Bodo Glimt lá na fria Noruega e foi pego de surpresa, porque o atacante Hogg fez 2, o Haug fez 1 e impressionante como nesses 3 gols que o Manchester City tomou, eles perdem a bola e em pouquíssimos segundos o Bodo Glimt já aparece na cara do gol. A defesa do City a gente sabe que tá desfalcadaça, né? E realmente nesse momento tá uma verdadeira peneira. Aí o Sherk diminui de fora da área depois de uns 2 dribles de futsal ali do O'Reilly, mas quando parecia que o City poderia buscar mais, logo em seguida o Rodri toma o segundo amarelo e é expulso. Dali pra frente o City fica mais próximo de tomar o quarto do que de fazer o segundo e acaba mesmo 3 a 1 pro Bodo Glimt, que vence a sua primeira partida de Liga dos Campeões na história do clube. E os caras sonham com a classificação, tá? Enquanto os Citizens passam por uma fase bem complicada aí nas mãos do Pep Guardiola. O vexame foi tão feio pro Manchester City que os capitães ali do time toparam pegar a grana deles mesmos e ressarcir os torcedores que viajaram lá pra Noruega pra ver os Citizens tomar porrada. Mas se teve um clube inglês ficando mais tranquilo, foi o Tottenham Hotspur, que recebeu o Borussia Dortmund ainda com o Thomas Frank no comando técnico. Ninguém sabe como que ele, que tava na beira da corda bamba, não caiu, mas o fato é que, por incrível que pareça, o galão de Londres ganhou. Primeiro no escanteio, o Odobert dá uma furada monumental, só que na segunda tentativa ele consegue fazer a bola chegar certinha no Romero, que faz 1 a 0. Depois o Dortmund tem o Svensson expulso num lance que eu achei o cartão vermelho pesado demais, tá? E com 1 a mais o Tottenham dominou o primeiro tempo e acabou chegando no segundo gol, de novo com o cruzamento do Odobert. E agora quem agrediu o futebol foi o Solanke. Ele meio que tropeça na bola, aí arredonda, tipo assim, bate e rebate nas pernas dele ali e entra de mansinho no canto. Uma das finalizações mais horrorosas que eu já vi, mas é aquela coisa, né, parceiro? Gol é gol. 2 a 0 e acredite se quiser, o Totão da Massa é o único clube que não tomou gol em casa nessa Champions. Inclusive, tu pega a tabela e tu olha o Tottenham lá pra cima, parece que tem alguma coisa de errado, né? Não tá certo, alguém botou eles ali de sacanagem, pô. Mas no fim das contas, o Dr. Tottenham recebeu o Dr. Dortmund e foi curado, dando aquele alívio pro Thomas Frank, que agora deve permanecer no cargo até perder do Burnley na próxima partida. E se o Thomas Frank foi meio que revivido dos mortos ali, quem fez o mesmo foi o ex-lanternaço Ajax,
que começou na pindaíba perdendo tudo, fazendo uma campanha ridícula, mas depois de vencer na última rodada, venceu mais uma vez, virando contra o Villarreal por 2 a 1 lá na Espanha, com gol de falta do Glock, meio contra talvez, e depois do Edvarsen no finalzinho. Mas agora eu vou te falar uma coisa, o Villarreal é um time que não dá pra entender. Na Champions, uma campanha tenebrosa, 1 ponto, e na La Liga, os caras estão bem demais, voando baixo, e estão lá em cima na tabela. Como é que pode um negócio desse, né? E outra coisa, fala do Ajax agora. Se tudo der certo, eles ainda podem classificar para os playoffs e pegam o Olympiacos em casa na última rodada. Será que vai? Seria heróico demais, tá? Mas vai ser complicado, porque falando em mitologia grega, o Olympiacos pegou o Leverkusen e meteu 2 a 0, com o Costinha logo no começo do jogo e depois com o Taremi completando após uma linda assistência de Rodinei. Exatamente, saudades Rodilindo. Vitória dos gregos, e esse Leverkusen atualmente aí tá qualquer coisa, né? Agora a gente vai pra Portugal porque o Sporting recebeu o PSG e fez o improvável, tá? O colombiano Luis Suárez, que tá metendo gol a rodo, abriu o placar aproveitando uma bola que sobrou de bandeja pra ele na área. Aí depois o Kvara empatou do jeitinho que ele gosta, né? Com um golaço. E aí o Luis Suárez colombiano encarnou o verdadeiro Luizito Suárez uruguaio e fez o gol da vitória dos Leões já no finalzinho do jogo. 2 a 1 pra cima de um Paris que perdeu 2 dos últimos 3 jogos, tá? E vale ressaltar a gigantesca campanha do Sporting, que pode ainda terminar no top 8, tá? Agora a gente vai falar do nosso lanterninha, o poderoso Kairatão, que teve o jogo começando com o seu goleiro entregando um rebote nos pés do Stankovic, que abriu o placar para o Clube Bruges. E sim, esse Stankovic que meteu esse gol é filho daquele lendário Stankovic da Inter de Milão lá, tá? Que foi titular daquele time da Tríplice Coroa com o Mourinho e tudo mais. E daí pra frente foi só pra baixo pro Kairatão, né? Que acabou tomando 4 buchas, incluindo gol e assistência do capitão do Bruges, o Van Aken, e um gol de um cara chamado Romeu. Aí não tinha Julieta que salvasse o Kairat, que até diminuiu pra 4 a 1, mas tá eliminado da Champions, perdendo 6 dos 7 jogos, e já posso garantir que vai perder o próximo também, porque eles fecham a fase de liga visitando o Arsenal lá no Emirates. Pelo menos foi guerreiro, beleza? E falando no líder, o grande confronto do dia ficou aí pro líder da Série A italiana enfrentando o líder da Premier League. E o jogo começou com o Arsenal fazendo uma baita jogadinha tic-tac ali, lembrando os bons tempos do Wenger, né? Bola de pé em pé, até o Timber chutar todo mascado e o Gabriel Jesus aproveitar muito oportunista ali pra meter pra dentro do gol. E o que o nosso brazuca Luiz Henrique tava mal posicionado, dando posição pro Gabriel Jesus ali, é sacanagem. Mas a Inter também conseguiu encontrar muito espaço na defesa do Arsenal, principalmente nos contra-ataques, e numa dessas a bola sobra com o Petar Sutic, que manda um petardo na frente da área e deixa tudo igual. E se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer em todo jogo do Arsenal, é gol de escanteio. Não tem jeito, é impossível parar, nenhum time conseguiu descobrir uma receita pra evitar que os caras façam isso. E aqui não foi diferente, o Trossard no segundo pau manda de cabeça, a bola dá uma beliscadinha no travessão e fica limpinha pro Gabriel Jesus no segundo pau fazer o seu doblete. Deu tempo ainda do Gyökeres entrar e deixar o dele, depois de um passe maravilhoso de trivela do Martinelli, pra fechar o 3 a 1 que deixa o Arsenal 100% na Liga dos Campeões e mais líder do que nunca. Aliás, primeira vez na história do Arsenal que eles vencem 7 partidas consecutivas, tá? Esse time tá voando baixo. E no barulho ensurdecedor da torcida do Galatasaray, o Atlético de Madrid, visitando os caras na Turquia, abre o placar logo no comecinho com o Ruggeri colocando na cabeça do Giuliano Simeone. Mas se parecia um começo tranquilo pro Atlético, a torcida não deixou, e talvez justamente por conta dessa panela de pressão, a bola passa na área colchoneira e o Marcos Llorente, que não tava sendo pressionado por nenhum jogador, tava sozinhão ali no meio da área, acaba mandando contra o próprio Patrimônio. Meio esquisito, não dá pra entender o que ele tentou fazer, acho que ele só pegou de tornozelo mesmo e meteu contra. O jogo acabou mesmo 1 a 1 e depois da partida, o craque do Gala, o Osimhen, falou que chamou o seu compatriota Lookman para jogar no Galatasaray. Será que ele vai aceitar? Mas por enquanto o Lookman ainda é jogador da Atalanta, que foi receber o Atlético de Bilbao. O Bilbao que tava fazendo uma campanha assim terrível na Champions, né? E ainda foi com o time cheio de reserva e tal. E pra piorar, saiu atrás do placar, com o Scamacca fazendo 1 a 0 pra Atalanta de cabeça. Ele nem comemorou muito na hora, ficou meio paradão ali, não deu pra entender exatamente. Talvez ele já tivesse visto o futuro sabendo que o golzinho dele não ia adiantar, porque o Bilbao conseguiu reagir com o Guruzeta sozinho na cara do gol. Aí depois o Serrano virou para os espanhóis e o Navarro ampliou para 3 a 1. O Kirstovic ainda descontou
remontou no finalzinho pra Atalanta, justamente com a assistência do Lookman, né? Mas com esse 3 a 2 aí, o Atlético deu uma bela revivida na tabela e ainda sonha com a classificação, tá? O que é muito esquisito porque a Champions deles com os titulares aí é horrorosa. E aí mete os reservas fora de casa e enfia 3 na Atalanta. Vai entender, né? Falando em meter 3, se ninguém dava nada pro jogo entre Karabag e Frankfurt, saiba que foi um jogaço, tá? O craquinho turco Can Uzun deixou o dele pros alemães, o Chaibi também fez de pênalti, e o Camilo Duran do Karabag tinha feito 2 gols aí pra deixar tudo empatado em 2 a 2 até o finalzinho. Mas se a torcida do time do Azerbaijão ergueu um bandeirão dizendo a nossa fé é maior que o seu orçamento, isso se comprovou justamente com um gol do Mustafazade no último minuto dos acréscimos para uma festa absurda do time e da torcida que de fato acreditou até o final. E por enquanto, acredite se quiser, o Karabagão tá passando pros playoffs, hein? Enquanto isso, o Frankfurt, vou te falar, né? Os caras trocaram de técnico, mas pelo jeito vão continuar tomando 3 gols todo jogo, né? Que peneira que é essa defesa, cara. A Champions pra eles acabou, já estão eliminados, mas talvez pra eles seja uma bênção. Já quem continua vivíssimo é o Liverpool, que foi até Marselha pra enfrentar o Olympique e abriu o placar com um golaço de falta do Szoboszlai no estilo Ronaldinho por baixo da barreira. Bom demais isso daí, tá? O Marselha não quis botar nenhum cidadão deitado ali atrás da barreira e se ferraram. O Szoboszlai disse que estudou o seu adversário e aí, meu amigo, o Marselha pagou. Gol de falta por debaixo da barreira é classe demais, eu adoro, amigo. Depois o Frimpong entrou na área, conseguiu ganhar na velocidade e no corpo, deixando o Igor Paixão, o brasileiro, né, estatelado no chão. E acabou conseguindo forçar um gol contra do Rulli. E no finalzinho o Gakpo ainda chapa pra deixar o dele e fazer o 3 a 0. Teve um período aí mais complicado pro Liverpool, né? Mas parece que o Arne Slot já conseguiu encontrar o time de novo. Tá lá em cima na tabela da Champions pra se classificar direto no top 8. E ainda por cima vale ressaltar que o Salah retornou da Copa Africana de Nações e já voltou como titular, beleza? Então quem sabe toda aquela treta entre ele e o Slot não tenha ficado no passado. Mas é importante ressaltar que o Salah perdeu um gol cara a cara com uma finalização bizonha, tá? Outro time inglês que resolveu meter 3 foi o Newcastle, fazendo o primeiro com o Wissa, numa jogada ali que teve um belo passe do Bruno Guimarães no começo. Aí eles ampliaram pra cima do PSV com o Anthony Gordon se aproveitando de um vacilo absurdo do zagueirão Gaziorovski. E pra completar, o Newcastle fez o 3 a 0 com o Harvey Barnes, que ganhou na corrida do Gaziorovski como se fosse um adulto contra uma criança, tá? Inclusive, esse zagueiro do PSV é aquele mesmo que falhou feio no último jogo contra o Atlético de Madrid. Então acho que a Champions não é muito a praia dele não, né, coitado. Quem também não tá muito bem na Champions é o Benfica, que se recuperou um pouco depois daquele começo horrível em que só perdia, né, mas agora contra a Juventus voltou a perder, com um baita gol meio estilo Mbappé, vai, do Kefren Turan, chutando no canto mais perto do goleiro, e depois o McKinney amplia numa tabelinha muito bonita, inclusive com o Jonathan David ali dentro da área. Os jogadores da Juve comemoraram assim, essa foto ficou parecendo uma, sei lá, capa de álbum de boy band, e o Benfica ainda teve um penal, mas o Pavlidis, cara, deu uma escorregada bizonha, pior que aquela do John Terry em 2008, e mandou a bola lá na bandeirinha de escanteio. Foi uma das cobranças de pênalti com menos perigo na história do futebol. Inclusive o Benfica tá em terceiro lá no Campeonato Português, praticamente eliminado da Champions. O Mourinho, sei não, hein? Vamos ver se ele vai realmente ficar no cargo, porque agora tem um fantasma de Rubem Amorim fungando no cangote a cada derrota das Águias, né? Vamos ficar de olho. Se o Mourinho ainda tá se segurando no cargo, o Enzo Maresca não aguentou e caiu do Chelsea bem no começo de janeiro. E agora com o Liam Rosenior no comando, os Blues pegaram o pafão da massa em casa e sofreram, tá? O nosso Pafos, mesmo quando eles perdem, eles têm conseguido vender a derrota muito caro. Seguraram o 0 a 0 até aí a metade do segundo tempo, quando num escanteio na área acabou saindo o gol do 1 a 0 do Chelsea com o Caicedo. E aí é bem curioso porque tu pega o topo da tabela e com o Chelsea entrando ali, tem 5 ingleses no top 8. É quase uma Copa da Inglaterra na Champions League, pô. Enquanto o Pafão tá numa situação complicada, mas cara, ainda dá, hein? Matematicamente ainda dá. O próximo jogo do Pafos é contra o Slavia Praga em casa e trilhões de pessoas no planeta estarão torcendo pro Pafão. Quem tá na mesma situação do Pafos, sonhando com o impossível, é o Union Saint-Gilloise, que foi pra Alemanha enfrentar o Bayern de Munique e obviamente tomou gol do Harry Kane, né? O primeiro do Furacão foi de cabeça num escanteio e assim, tu deixa o Harry Kane sozinho no primeiro pau pra cabecear. É um negócio impressionante, né? Amadorismo total. E depois o próprio Kane é derrubado na área pelo goleirão e converte
bate o pênalti como sempre. Como sempre? Nem sempre, né? O Bayern teve mais um penal depois e dessa vez o furacão inglês mandou na forquilha, tá? Perdendo a chance de completar aí o seu hat-trick. Mas uma coisa que também sempre acontece até em vitória do Bayern de Munique é algum da duplinha do barulho ali, Kim Min-jae e o Upamecano aprontando, né? E dessa vez foi o Kim que tomou o segundo amarelo e foi pra rua. Mesmo assim, Bayern venceu 2-0 e já tá garantido no top 8 com uma vaga direto pras oitavas. E a gente não tem como não encerrar com um jogo que parecia protocolar, o Barcelona indo pegar o Slavia Praga lá, mas acabou sendo bem disputado, tá? O Kusev abriu o placar pro Slavia no escanteio, num vacilo geral da defesa do Barcelona, e aí com o Yamal suspenso, quem chamou a responsabilidade foi o Fermín Lopes, que empatou numa bola em que ele tava um pouquinho sem ângulo, mas que o goleirão deu uma ajudinha, né? E depois o próprio Fermín faz o segundo num chutaço de fora da área. Esse cidadãozinho aí realmente tá numa fase muito boa atualmente. Aí de novo no escanteio, o Leva acaba mandando contra o próprio Patrimônio e empata o jogo, né? Só que aí os reservas Dani Olmo e Rashford entram e dão uma mudada no jogo. O Barça começa a criar mais e mais e é o Olmo que desempata metendo um golaço de fora da área. No final das contas, o Rashford ainda cria uma chance pro Leva, que domina de forma esquisita, a bola quase escapa, mas ele conseguiu se esticar todo ali e fazer o 4-2. A notícia ruim é que o Pedri saiu machucado, mas a notícia boa é que depois daquela falha contra o Chelsea, vocês lembram que o capitão Ronald Araújo tinha pedido pra ficar de fora do time pra lidar com a questão da saúde mental ali, e hoje ele voltou a atuar na Champions, entrando no segundo tempo e recebendo a braçadeira de capitão. Falta apenas uma rodada pra fase de liga se encerrar. Pra acompanhar os resumões sempre com a gente, não se esquece de se inscrever aqui no Eurão, caso você não seja inscrito.